textos de hoje eles são mais um da série de textos em que avisa Jesus, mais especificamente, vamos falando um pouco sobre o trato com as riquezas, com os bens materiais. E tem um ponto extremamente importante no Evangelho. Mas antes de a gente chegar lá, quando a gente olha na nossa primeira leitura, o profeta Amós, ele está ali denunciando a hipocrisia, denunciando a religião de fachada, denunciando aquela crença que a pessoa chega, faz tudo, vai na igreja, faz aquela coisa toda, que bacana, mas na verdade está completo dos planos de Deus. Eles tinham ali as restrições, não podia comercializar no sábado, não podia vender o trigo na festa da lua nova. Ok, eles não estavam fazendo. Se a gente for olhar para um lado legalista, parecia que estava tudo bem. Mas na realidade, estavam não fazendo mais. Quando vai acabar esse sábado, eu quero voltar a vender, quero voltar a ganhar meu dinheiro, quero ganhar. Estavam fora do real propósito daquilo ali. Estavam vivendo só a aparência da religião sem viver realmente o que era ali proposto. E pior, ainda o profeta fala que eles estavam ainda já tramando algumas coisas não muito boas, né? Ainda e voltar a vender bem caro, né? Lucrar baixo, essa ganância, essa hipocrisia toda está sendo denunciada pelo profeta. E aí dando esse salto lá para o Novo Testamento, lá para o Evangelho, Jesus ele escolhe umas charadas muito interessantes. E aí porque não é a única parábola que ele usa uma pessoa ruim como exemplo. Então a gente dá uma bugada na cabeça das pessoas, né? Ele tem também a do desonesto e tem essa do administrador infiel, né? Como algumas Bíblias colocam. Mas por quê? O que ele está falando ali? Há algumas discussões sobre os detalhes dessa parábola, né? Alguns dizem que provavelmente esse administrador, quando ele chama os credores, né? Quando ele chama os devedores do patrão dele, ele, na verdade, o que ele faz é abrir mão da comissão dele, digamos assim, da parte dele como administrador, para tentar. Outros dizem que não, que ele só passou a perna no patrão dele. Mas seja como for, como é uma parábola, não é uma história real, a gente nunca vai saber exatamente esse detalhe. Mas seja como for, ali o patrão no final elogia a esperteza, a malandragem dele de pensar, peraí, meu patrão descobriu que eu não estou indo bem, já avisou que vai me demitir. Eu não vou querer virar mendigo, não vou querer também trabalhar duro no campo. Eu tenho que achar um jeito de eu ficar bem com a galera que tem dinheiro e eu criar dar meu jeitinho, né? E o que Jesus está falando disso? Ele fala que, na verdade, muitas vezes as pessoas elas são muito mais prudentes, espertas, astutas no lidar com as coisas do mundo que a gente. É por isso que tem outra passagem das Escrituras que vai nos falar, né, para sermos sem malícia como as pombas, mas sermos prudentes como as serpentes. Porque muitas vezes nós, até de boa intenção, não analisamos muito bem as situações e às vezes a gente até toma umas rasteiras nisso. Ele não está ali nos incentivando a ser maus como ele era, como aquele administrador era, mas a ter um olhar um pouquinho mais atento, um pouquinho mais sagaz para as situações ao nosso redor. E aí, veja bem,
A pessoa que era uma pessoa, enfim, ruim, problemática ali, até ela soube quando era hora de fazer o bem, né, de agradar as outras pessoas, de fazer um favor a elas, de fazer algo em benefício dos outros, não que eles se importassem muito. Será que a gente também às vezes não consegue perceber, prestar atenção quando é para a gente estar mais preocupado com o nosso próximo do que de repente só conosco mesmo, só com o acumular, a ganância? É por isso que Jesus fala, né? Você é riqueza para ganhar amigos. Né? Como a gente pode traduzir isso? Use o que você tem para gerar o bem. No fundo, o que aquele administrador tinha entendido é que se você souber fazer o bem, pessoas, a ideia de que aquilo ali, de alguma forma, aquelas pessoas que foram beneficiadas por ele, poderiam se tocar e fazer outro bem para ele, enfim, no caso dele era para ele mesmo, né, que ele estava preocupado, ou para outros. Ele entendeu isso, e a gente às vezes não entende que a gente fazer o bem a uma pessoa, a gente pode gerar uma reação em cadeia positiva. Sempre? Não, porque também as pessoas têm suas escolhas. Mas os casos que a gente tem que fazer. Às vezes a gente não percebe situações ao nosso redor que a gente pode ajudar, pessoas com quem a gente pode se preocupar mais, buscar mais atender aquelas pessoas, trazer o bem para a vida daquelas pessoas, e acabamos deixando passar. Sendo que na realidade a gente, por N situações, vive muitas vezes na rotina do trabalho, corre atrás de trabalho, recebe dinheiro, paga boleto e etc. Isso aí sabe da necessidade de tudo isso. A gente sabe da nossa necessidade. Mas às vezes a gente não consegue enxergar o que está ao nosso redor, o que está acontecendo, e a gente fica só nessa situação. Claro que existem muitas coisas no nosso mundo que nos empurram para essa forma de escravidão, que a gente fica só ali no trabalhar, gerar lucro, trabalhar, gerar lucro, trabalhar, gerar lucro, e a vida entra em que momento nisso? Aliás, pode não parecer, mas tem a ver um pouco com o próprio texto de Amós, porque lá o que eles estavam reclamando era o sábado, e o sábado, quando entra, né, no Antigo Testamento, essa questão do sábado, de guardar o sábado, do descanso, ali era a grande ruptura com a escravidão que eles tinham no Egito. Era o momento de assim, cara, vocês não vão ver só para isso, não vão ver só para trabalhar, não vão ver ainda mais para os outros ali, mas vocês têm que ter um momento, vocês com Deus, vocês com a vida. Mas já estava sendo ignorado. Estava até sendo seguido como lei, assim, tá, tem que cumprir, né, fazer o quê? Mas o princípio, a base, né, estava sendo esquecida. Se nós esquecermos essa base, que é a base da nossa fé, a base do Deus da vida, do Deus que ama cada um de nós incessantemente, nós podemos acabar nos deixando levar por outras rotinas, por outras coisas, e quando nós vemos, a vida passa. A vida não sopra. Essa é a grande lição. Como a gente vai lidar com as nossas riquezas? Como nós vamos, mesmo tão parcas muitas vezes, né? Como a gente vai lidar com o mundo ao nosso redor, com os bens materiais, com as pessoas próximas de nós? Será que a gente está agindo com sabedoria ou a gente está ali só naquela loucura do dia a dia, e corre para lá, e corre para cá, e corre para lá, corre para cá, e quando vê tudo passou? Esse é um grande chamado. Se
conseguem saber quando é para serem boas, talvez a gente também deva começar a olhar quando que a gente pode praticar o bem um pouquinho mais, quando a gente pode estar tendo uma oportunidade, e que pior, que às vezes a gente não aproveitar essa oportunidade simplesmente nos faz perder grandes oportunidades de que aquele bem que nós fazemos possa um dia até voltar para nós e voltar para a vida das outras pessoas, que aquela bênção possa também retornar sobre nós em algum outro momento. Que Deus nos abençoe com discernimento para vivermos as situações com a benevolência necessária, com a astúcia necessária e principalmente com o discernimento necessário para agradarmos a Deus de coração, com uma fé real, pura, sincera em nossas vidas.